Na história da humanidade, existem muitos casos de roubos bem-sucedidos. Aliás, até entre os deuses da mitologia grega, o roubo era algo comum. Autólico, filho de Hermes, era conhecido como príncipe dos ladrões. E ao longo da história, foram registrados roubos praticamente perfeitos. Alguns deles que parecem ter saído de um filme. Eu me chamo Ivan Lima e irei contar para vocês os detalhes de alguns dos maiores roubos de todos os tempos. No ano passado, o mundo ficou chocado ao saber de um roubo que aconteceu no Museu de Dresden, na Alemanha. Para muitos especialistas, esse crime foi um dos maiores de todos os tempos, principalmente porque os objetos roubados eram históricos. Para quem não sabe, a coleção levada do museu foi criada ainda no século XVIII por Augusto, o Forte, que foi o rei da Polônia e grão-duque da Lituânia. Augusto encomendou muitas joias raras e repletas de pedras preciosas, pois na época ele tinha uma rivalidade com o rei francês Luís XIV e queria ter mais joias preciosas do que ele. Considerado um dos museus mais antigos da Europa, o local chegou a ser destruído na Segunda Guerra Mundial, em um bombardeio que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1945. Mas depois acabou sendo reconstruído. Na ocasião, todos os tesouros permaneceram intactos, mas acabaram indo parar na União Soviética. Em 1958, eles foram devolvidos para o museu. Quais tipos de preciosidades estamos falando? O local guardava cerca de 3.000 itens de joalheria e outros tesouros decorados com ouro, prata, marfim e pérola. Além disso, a coleção também incluía um objeto cravejado de esmeraldas e uma safira de 648 quilates, que era um presente real do czar da Rússia, Pedro o Grande. O cofre verde, como é chamado o local onde as joias ficavam, ainda contava com um conjunto de diamantes e um de brilhantes de 37 peças cada. As joias com diamantes e pérolas com cerca de 20 peças no total. No assalto, que aconteceu na madrugada do dia 25 de novembro de 2019, foram levados a estrela de peito repleta de diamantes da Ordem Polonesa da Águia Branca, que pertencia a Augusto, um enfeite de chapéu com um diamante de 16 quilates, um grampo de cabelo de diamantes e um punho cravejado de diamantes, contendo 9 diamantes grandes e 770 diamantes menores, junto com uma bainha que também era repleta de pedras preciosas. O valor de todas as joias roubadas? Para as autoridades, o valor do roubo era inestimável, principalmente por causa do grande valor cultural para os alemães. Mas estima-se que, no total, as joias chegavam a valer cerca de 1 bilhão de euros. Com esses números, o roubo se tornou o maior da história, se falando de museus, superando o assalto ao Museu Isabella Stuart Gardner, em 1990, ocasião onde mais de 500 milhões de dólares em objetos foram levados pelos criminosos. Com tantas coisas preciosas assim, será que a segurança do lugar era feita de maneira certa? Apesar do fato de que o prédio era considerado tão seguro quanto Fort Knox, que é um dos cofres mais seguros do mundo, onde se guardam as reservas de ouro dos Estados Unidos. Entrar no Museu de Dresden foi muito mais fácil do que vocês possam imaginar. Antes de adentrarem o museu, os ladrões usaram uma tática genial. Em uma ponte próxima do local, os assaltantes iniciaram um incêndio, que acabou causando uma falha elétrica em toda a região. Por volta das 5 horas da manhã de uma segunda-feira, os bombeiros foram chamados para combater o incêndio em uma caixa de distribuição de eletricidade na tal ponte. E, devido à falta de energia, todos os alarmes do museu acabaram sendo desligados. Na hora do ato,
2 homens removeram a grade de ferro de uma das janelas do térreo, quebraram o vidro e entraram no museu. Feito isso, era questão de tempo para que eles pegassem as joias e fossem embora. Na época, a polícia chegou a examinar as imagens de câmeras de segurança que mostravam 2 suspeitos no escuro quebrando o vidro. Mas ainda assim, começaram a acreditar que havia mais pessoas envolvidas no roubo. A polícia, então, fechou o acesso ao museu depois do furto. Os oficiais também encontraram um carro em chamas em Dresden, que pode ter sido o veículo de fuga usado pelos ladrões. Apesar de ser um local repleto de joias e obras de arte preciosas, parece que os ladrões não tiveram muito trabalho para entrar no museu. Eu só fico encucado com uma coisa. Como pode um local com bens tão valiosos ter sido deixado tão desprotegido assim? Afinal, um simples blackout foi o suficiente para permitir a entrada dos bandidos no local. Quer saber de outra história de outros grandes roubos? Bom, eu te conto. Eu nem preciso ir muito longe para contar como foi o maior roubo de banco da história do Brasil. No ano de 2005, uma gangue roubou nada mais nada menos que 164 milhões de reais do Banco Central de Fortaleza. Na época, o valor girava em torno de 70 milhões de dólares. É claro que não chega nem aos pés dos maiores roubos do mundo, mas eu não poderia deixar de fora esse caso. Tudo foi devidamente planejado e seguido à risca. 3 meses antes do roubo, após receber informações detalhadas sobre o funcionamento do Banco Central e plantas subterrâneas, a gangue alugou a casa número 1071, na rua 25 de março, no centro de Fortaleza. Um imóvel que ficava a cerca de um quarteirão de distância do prédio do Banco Central. Os criminosos começaram a cavar túneis com 4 metros de profundidade, 80 metros de extensão e 70 centímetros de diâmetro. A quantidade de dinheiro que eles roubaram pesava cerca de 3,5 toneladas e foi levada com muita calma. O roubo aconteceu entre 8 horas da manhã do dia 5 até o meio-dia do dia 6 de agosto. O mais engraçado é que só foram dar falta do dinheiro na segunda-feira, dia 8. Felizmente, a maioria dos criminosos foram presos. O roubo entrou para a história do Brasil e, em 2011, ganhou até um filme intitulado como Assalto ao Banco Central. Um outro caso que aconteceu no Iraque serviu como exemplo para demonstrar o quanto um ditador pode ser poderoso. Em 2003, Saddam Hussein assinou um papel que exigia o saque de $1 bilhão do Banco Central do Iraque. Ele estava sacando da própria conta ou da conta de algum parente? Não necessariamente. O pedido foi feito alguns dias antes dos Estados Unidos bombardearem o Iraque, e o filho do ditador foi pessoalmente fazer o saque. E sabe o que aconteceu? Ele praticamente fez um assalto da forma mais diplomática possível. Por se tratar de um pedido feito pelo próprio ditador, os funcionários do banco não puderam fazer nada, pois poderiam ser fuzilados. Eles simplesmente atenderam ao pedido do ditador. Vocês têm ideia do volume de notas equivalente a $1 bilhão? Foram usados 3 caminhões para transportar todo o dinheiro. Outro roubo, audacioso que nem esse, ocorreu em Londres, no dia 12 de julho de 1987. 2 anos antes, o criminoso Valério Vitchey chegou à Inglaterra para continuar suas atividades ilegais. Ao longo de sua vida, Valério esteve envolvido em cerca de 50 crimes. Mas o assalto na Inglaterra é inquestionavelmente o mais famoso. Ele recrutou um homem que conhecia muito bem o Banco de Londres. E os dois adentraram o banco normalmente, fingindo que queriam alugar um cofre. Depois de conseguirem acesso ao cofre, retiraram as armas e, rapidamente, renderam os guardas e o gerente. Um dos assaltantes colocou uma placa fechada na porta
e permitiu que mais membros da gangue entrassem para completar o assalto. Eles abriram o maior número possível de cofres e saíram com pelo menos 97 milhões de dólares. No entanto, dizem que é provável que tenham roubado muito mais. Uma hora depois, novos funcionários chegaram ao banco para trabalhar e perceberam que havia alguma coisa errada. Depois que os criminosos já tinham fugido, a polícia encontrou a impressão digital de Valério no local. Mas, em vez de prendê-lo imediatamente, ficaram vigiando o criminoso. Como resultado, eles conseguiram identificar vários membros da quadrilha e prenderam a maioria deles no dia 12 de agosto de 1987. Porém, Valério conseguiu fugir para a América Latina e, tempos depois, ele foi preso na Inglaterra, quando voltou para buscar uma Ferrari que tinha deixado para trás. Ele foi condenado a 22 anos e no ano de 2000, quando estava finalmente sendo libertado, ele se envolveu em um tiroteio com a polícia e acabou morrendo. Esses foram alguns dos maiores roubos da história. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!